Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 12 minutos, boa tarde Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. É o programa Evangelho para Todos, desde já, pedindo desculpa para você, amigo ouvinte, pelo atraso aí. A gente começa sempre para ser 1h da tarde, ou seja, após aí os apoiadores culturais e também aí o tempo de propaganda eleitoral gratuita, a gente entra no ar aqui com o programa Evangelho para Todos. Esta é a última semana de propaganda eleitoral gratuita. Esse é o programa Evangelho para Todos, programa que deve levar até você, amigo ouvinte, ensinamentos através de profetas e apóstolos, dando prioridade a Jesus Cristo. Esses ensinamentos estão dentro da Bíblia, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Ela na sepultura e se sai para fora, e Lázaro saiu. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também. Quem escreveu foi Mateus, evangelista Mateus, capítulo 26, o versículo 41. Quem falou foi Jesus Cristo quem falou. Glória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. E foi Ele quem falou, assim está escrito, assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro.
Querido amigo ouvinte, a Escritura Sagrada fala conosco. Lembrando você que vamos deixar aí um tempo de apoiadores culturais, também espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho trago para você esta mensagem de hoje, que está em Mateus 26, 41. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 3 horas e 19 minutos, muito boa tarde de novo, Cafelândia. Forte abraço, meu amigo Rosalino, amigos do Almoxerifado Industrial. Você, amigo ouvinte, obrigado pela sua sintonia, né? Você está ouvindo aí o programa Evangelho para Todos, Rádio Cafelândia FM 104.9. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa que deve levar até você, amigo ouvinte, o ensinamento de Jesus Cristo. Não defendo esse espaço de 10 a 15 minutos, aquilo que acho, aquilo que penso, e sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Voltando, amigo ouvinte, para aquilo que aqui está escrito na sua Bíblia também. Esta passagem aqui fala sobre a vigilância, ou seja, o vigiar, né, de Jesus Cristo antes de cumprir um projeto. Deus tinha dado um propósito para ele, um propósito não bom no modo de dizer do projeto humano, modo de ver humano, porém era uma ordenança de Deus para que Jesus Cristo fosse o sacrifício perfeito para o nosso resgate. E você, todo aquele que crer, estava já pertencente ao reino das trevas, ou à condenação eterna, né? Não é reino das trevas porque não existe reino no inferno, né? Existe reino aqui na terra, no inferno não existe reinado. O rei, aquele que é o dono do inferno, segundo a Bíblia, é o mesmo que é o dono do céu. E o inferno acaba sendo, segundo as orientações da Escritura, uma cadeia eterna, onde será preso, né? Um prisioneiro que vai ser lançado em um lugar de tormento. E isso que o relato da Escritura fala. E aqui nessa passagem, Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos que existe muito deboche, né, até de músicas, né, na nossa cultura. Embora nós temos uma cultura bem zombadora, até porque dentro das religiões que existem no nosso país, o cristianismo ele não predomina. Por mais que o nome de Jesus seja usado, por mais que o nome de Deus seja usado, mas a conduta do que aquilo que reina nas orientações não vem de Jesus Cristo. Isso é real em praticamente a grande maioria das religiões. Por esse motivo, a gente aprende a não respeitar nem mesmo a autoridades nossas, que foi levantada por Deus, seja deste lado, daquele, seja este ou seja aquele, seja alguém que eu goste ou alguém que eu não goste. Isso é relato dentro do Novo Testamento, claro. O próprio Pilatos, né, se eu não me engano foi Pilatos, chegou para Jesus Cristo e falou para ele: eu posso soltar, eu posso te prender, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para te prender, e você não apresenta nenhuma proposta para mim, nenhuma defesa sua. Jesus Cristo falou assim para ele: se meu pai não te tivesse dado autoridade, você não teria autoridade nenhuma sobre mim. Ou seja, a autoridade que você tem sobre mim é dada pelo meu pai. Ou seja, deixou bem claro de que Jesus Cristo era maior do que qualquer autoridade na terra. Porém, naquele momento, Jesus deixou bem claro que aquela autoridade que ele naquele momento exercia, ela vinha de Deus. Então, esta é uma realidade dentro da Escritura. E aqui nessa passagem fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É muito debochante essa palavra carne é fraca, porque sempre é ligado a isto, a uma fraqueza direta, né? Mas, na verdade, quando uma fraqueza direta de perturbação, né? Não só de traição em geral, mas
Mas aqui, quando Jesus Cristo fala isso aqui, ele relata, perdão, a atitude, qualquer atitude. Qualquer atitude que você e eu venhamos tomar, se você e eu falo por mim, se for parar para pensar em toda a atitude errada que eu já tomei, eu falo errada em coisas simples, coisas comuns, em um negócio mal feito, algo comprado no momento errado. Ou seja, se você for olhar, você vai ver que todas as nossas atitudes, elas vêm do quê? De uma ideia, de um pensamento na nossa mente. E Jesus Cristo, ele tinha vamos dizer assim, um cumprir do propósito de Deus na vida dele bastante grande. E ele falou para os discípulos deles assim: é preciso vigiar e orar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas ele diz que a carne é fraca. Existe uma fragilidade no nosso próprio ser, e não é o espírito, é a carne. A atitude errada que nós tomamos, ela não vem do espírito, ela vem da carne. E Jesus Cristo falou assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, por esse motivo há uma necessidade no ser humano, e ele falou isso para os discípulos os discípulos dele, Jesus Cristo. Ele falou: vigiai e orai. Então, primeiro de tudo, eu devo vigiar. O que é vigiar? Vigiar é parar um pouco, pensar, analisar. Será que seria bom ir para cá ou ir para lá? Será que seria bom dizer isto ou dizer aquilo? Será que seria bom tomar essa atitude ou esta atitude? Será que seria bom agir desta maneira ou desta outra maneira? É isso que Jesus Cristo falou. Ele falou: vigiai. E na sequência ele falou: vigiai e orai. Veja o quanto é importante primeiro vigiar e, junto com vigiar, também orar, falar com Deus, indiferentemente de qual é a atitude, indiferentemente de qual é a atitude que eu tenho que tomar, o que é que eu tenho que decidir. Ele falou: vigiai e orai. Ou seja, é preciso falar com Deus. Para quê? Para que a gente não venha o quê? Vamos ler aqui a passagem. Para que não entreis em tentação. Não é não ser tentado. Ser tentado você vai. Eu também. Nós todos vamos ser tentados. Tentados a tomar todo dia atitudes. Todos os dias você e eu somos tentados a tomar atitudes até contra o nosso próprio corpo. Todo dia você e eu agredimos o nosso corpo com o olhar, com o ouvir, com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos. Nós estamos todos os dias agredindo a nossa própria vida, ou às vezes a vida do nosso próximo. Por isso que é muito importante vigiar e orar, para que não entreis, para que não venha tomar a atitude errada. E o que mais? Ele fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Quantos eu já ouvi falar, até eu já falei: ah, se fosse eu falaria isto. Se fosse eu no lugar daquele, eu tomaria esta atitude. Já pensou essa atitude? É uma atitude errada. Isso aconteceu com grandes homens de Deus, dentro da Bíblia, né? Existem relatos de homens considerados influentes sobre a sociedade até hoje, aí nas igrejas, como nas pregações, homens que Deus chegou para eles e falou para eles, e eles não vigiaram. Se tivessem vigiado, eles iam ver que era com eles que Deus estava naquele momento tratando. Existem passagens de homens que vigiaram e oraram, né? Como foi o rei Ezequias, né? O profeta chegou para ele e falou assim: coloca a tua casa em ordem, porque hoje tu morrerás. E o profeta falou isso, saiu da casa dele. Ele estava enfermo, ele estava doente, e ele virou o rosto para a parede e falou com Deus. Ele vigiou, analisou o que ele tinha passado com Deus, o que tinha acontecido na vida dele, e orou. Ele vigiou e orou. O que aconteceu? O profeta voltou e falou para ele que ia acrescentar um tempo de vida para ele e ainda ia fazer mais algumas coisas. E uma delas, ele fez retroceder a sombra de um relógio
que na época, né, indicava o tempo, como hoje há uma facilidade enorme para saber que tempo, que horário que é. Naquela época existia um relógio que indicava na sombra dele que hora que era. E a Bíblia diz que Deus fez atrasar, voltou de novo o tempo para que se cumprisse, não só na vida daquele rei, porque houve ali uma grande conquista, né, houve guerras para frente, grandes vitórias lá no Antigo Testamento. E Deus pode fazer em favor da vida de qualquer um de nós. Nossa, Ele pode fazer. Ele faz e Ele vai fazer. E o que Jesus Cristo afirmou que vai acontecer nesse mundo, vai acontecer. Aí eu não creio, vai acontecer do mesmo jeito. Eu não acredito, eu não levo a sério, mas vai acontecer do mesmo jeito. Eu não sou crente, eu não sou evangélico nem católico, eu não sou de igreja nenhuma, pois vai acontecer do mesmo jeito. Eu estou descrente completamente disso, não quero nem saber de igreja ou religião ou de Jesus Cristo. Vai acontecer do mesmo jeito. E isso não vai mudar aquilo que Cristo afirmou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz aí de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça hoje para todo sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha, ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Rádio 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação.